Olá, bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos abrir esse All-in-One da CCE. Vou deixar o modelo aí, mas uma das opções uma das necessidades é tirar o pé, depois soltar os parafusos para tirar a tampa. O que eu vou fazer? Eu fiz um outro vídeo de um All-in-One da LG com o problema do botão do power, e esse aqui também tem esse mesmo problema, e o botão saiu e ficou só o plug lá dentro. Então nós vamos desmontar, tirar essa tampa e ver qual é o problema, o que a gente vai fazer, se a gente vai colocar um outro botão, alguma coisa assim, para ele funcionar. Eu já liguei, ele funcionou, mas para o cliente não dá certo, então a gente precisa conectar um botão aqui e fazer ele funcionar. Aqui, primeiro soltar o pedestal. Na verdade a gente não precisa tirar todos os parafusos, esse daqui é só encaixado. Deixa eu levantar para vocês verem, ó. Ele é só preso no parafuso, então a gente vai soltar os 4 parafusos, tá? E a gente vai soltar o pedestal, tá? Feito isso, nós temos os parafusos em volta aqui para a gente remover, então nós vamos remover todos eles. E lembrando especialmente desses dois que tem aqui, tinha um lacre aqui, tá? Não fui eu que tirei, mas tinha um lacre aqui, então lembrando que nós temos mais esses 2 parafusos aqui para a gente remover. São mais compridos, tá? Diferentes dos outros. Ok. Então nós estamos com todos os parafusos soltos. Agora o que a gente vai precisar fazer é usar uma paletinha, alguma coisa para a gente poder remover a tampa. Estou usando um kit de ferramentas aqui, ferramentas para desmontar celular, essas coisas a gente compra aí na internet. Então essas paletinhas aqui justamente para a gente começar a soltar a tampa, tá? Começar a liberar ela, tá? E poder desmontar ele inteiro, tá? Ele não é difícil de abrir, não é complicado, mas a gente precisa tomar cuidado porque as partes são todas de plástico, então a gente precisa tomar cuidado aqui com todos os encaixes aqui. Por isso a gente usa peças de plástico para poder desmontar, tá? Ó, a gente tirou a tampa, ele tem os alto-falantes presos aqui, mas a gente solta ele através desse conector aqui, tá? A gente solta o conector e a tampa está liberada, tá? Então vou deixar ela aqui. E aqui a gente pode verificar o equipamento, tá? É uma placa-mãe, parece de notebook, né? Não é porque ela tem as conexões aqui embaixo, mas é quase tudo notebook, memória, esse tipo de coisa. Um HD, um SSD, tá? Então, tranquilo. Aqui a gente vai, então, ver o que aconteceu com o botão do power, que está aqui embaixo, tá? Eu vou aproximar mais. E ele está soldado aqui. Na verdade, ele não está ruim, tá? A gente só não tem o conector para fazer ele ligar, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos provavelmente colocar um outro botão aqui, que é um botãozinho de reset de computador, de gabinete normal, tá? Deixar ele travado aqui, descer a tampa para ajudar. Talvez a gente nem tire esse, tá? Justamente para fazer isso. A parte acho mais complicada aqui é abrir, tá? Tirando todos os parafusos e tirando com muito cuidado aqui a tampa, porque é a tampa que segura todo o gabinete, todo o equipamento. E agora a gente vai resolver essa questão do power aqui. Ó, tá ali o botão do power, tá? Mas eu já descobri que a parte plástica do botão tá lá dentro. Então nós vamos tentar recuperar isso para poder fechar esse equipamento, porque no geral ele tá muito bem. Encontramos o botão que estava aqui, só que ele está completamente quebrado em relação à base que está parafusada aqui. Eu parafusei ela de novo só para poder verificar. Então não dá para colar essa parte do botão para fazer ele funcionar. E o botão que está aqui é um botão parecido com drive de CD, enfim. E aí o que acontece? A gente não tem como criar uma ponta para conectar. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um botãozinho de power de gabinete, tá? Gabinete antigo. Ele funciona bem, então eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse botão,
remover esse botão, tá? Com ferro de solda, e vou soldar esse cabinho aqui, tá? Esse botão, e vou prender ele nessa parte inferior aqui com cola quente. Na verdade, só para ele ficar apoiado, porque a hora que a gente fechar, ele já vai ficar preso, tá? Então, bem tranquilo de resolver isso aqui. Pronto, removemos esse botão, que aliás ele tá funcionando, tá? Mas não vai servir nesse momento, tá? Então, nós vamos limpar essa solda aqui, tá? Esse excesso de solda aqui, tá? Pra gente poder soldar o fio do botão. Vou passar um estanho aqui nesse cabinho, claro que eu vou cortar, tá? Mas só passar um estanho para soldar melhor, tá? Ó, só a pontinha do fio. E agora nós vamos soldar aqui onde era o botão, tá? Nós vamos soldar onde ele acionava aqui no local. Ó, a fiação do botão tá soldada aqui, tá? Então nós temos um botão, tá? Eu poderia colocar ele em qualquer lugar, no local ali, acho que vai dar bem certo para colocar. Mas antes disso, eu vou colocar a fonte, vou ligar a fonte aqui, vou ver se o equipamento vai ligar. Bom, tá lá a fonte, então eu vou acionar esse botão para saber se o equipamento vai ligar. Ó, não sei se a gente consegue verificar aqui. Deixa eu só mudar isso aqui de lugar. A gente verifica aqui, ele não acionou o cooler porque não precisou, tá? Mas aqui embaixo o LED vai acender, tá? Ó, acendeu, então quer dizer o equipamento ligou, tá? Então essa parte dessa ligação do botão, ok, tudo certo. Então agora a gente vai montar esse equipamento, tá? De novo. E aí, como eu falei antes, eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui, só para ele ficar no lugar, para ele não sair, não fugir daqui e não entrar de novo como o botão aconteceu, tá? Então vou ligar a cola quente, já vou colocar aqui e nós vamos fechar o equipamento. Bom, já passamos cola quente aqui, o botão já tá coladinho, tá? Ó. E agora nós vamos, eu deixei esse fio compridinho, mas de propósito, só para ele ficar aqui no lugar. Tá? E agora nós vamos só fechar, né, parafusar essa plaquinha aqui, que ela é parafusada aqui em cima, tá? Então, eu vou só afastar o fio, tá? E vou parafusar ela aqui, ó, no lugar, tá? Os outros botões vão continuar funcionando como tem que ser, tá? A tampa faz essa vez de segurar os botões. E o botão do power, mesma coisa, tá? Vou parafusar. E eu volto em seguida para mostrar. Ó, tá parafusada, tá? Ó, os botões normais funcionando, tá? E o power, que é o principal, tá? Os outros, claro, são funções de vídeo, assim por diante. Mas o botão do power que era o principal, porque o equipamento nem estava funcionando no cliente, tá? Então, agora nós vamos fechar esse equipamento, né? Vou inclusive limpar antes o cooler, essas coisas, o que tem de poeira aqui, e aí nós vamos fechar em seguida. Ó, para fechar a mesma situação, lembrando que a gente desconectou os alto-falantes, então nós vamos conectar de novo, tá? Ó, e vamos, essa fiação não pode ficar em cima da placa, né? Quer dizer, ela não pode ficar perto do cooler, assim por diante. E nós vamos fechar exatamente como nós abrimos, tá? Só que agora lembrando que a gente vai precisar cuidar para que tudo esteja perfeitamente encaixado para a gente poder parafusar. Ó, ele tá fechado, tá encaixado só. Na verdade eu não parafusei ainda, mas só para a gente perceber aqui, ó, os botões normais e o botão do power, ó, funcionando direitinho, tá? Então vai ficar legal porque ele vai ficar embaixo, então a gente nem vai conseguir perceber que é um outro botão aqui, tá bom? Só na hora de ligar mesmo.
Então eu vou acabar de fechar e aí a gente vai testar ele funcionando. Bom, o equipamento está aqui, liguei a fonte, né? Tirei um paninho aqui e vamos ligar. Ó, acendeu aqui, tá? Já está funcionando, já ligou. Então, esse é o fundamento do vídeo, tá? A primeira coisa, abrir o equipamento, que abrir o equipamento é um pouco mais complicado, tá? Quer dizer, mais chato porque ele é um all-in-one. Então, para a gente desmontar, ele tem que ser bem com bastante cuidado. Ele já foi mexido outras vezes, tá? Eu já percebi pelas roscas, os parafusos e assim por diante. E essa questão do botão do power, que é uma coisa importante, porque eu fiz um outro vídeo, já falei no começo, mas eu fiz o mesmo serviço, as pessoas ainda perguntaram como foi feito. Então, esse eu mostrei de uma maneira, né, direta para a gente poder fazer e voltar a funcionar o equipamento, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço muito. Se gostou, deixa o like, comenta, tá? Compartilha, tá? E se tiver alguma dúvida, pode pôr nos comentários aí, que eu respondo.